Bem, hoje eu gostaria de começar lendo Mateus capítulo 15, verso 18. A palavra ela já é um pouco conhecida, mas mesmo assim, por conta do propósito missionário, eu queria conversar um pouquinho. Daqui a pouco eu dou a vocês o tema. Deixa eu ler primeiro Mateus 15, versos 18, 19 e 20. E esse primeiro texto, se você puder ler comigo, eu agradeço. Vamos tentar? Em voz alta? Mateus 15, versos 18, 19 e 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, que mais? Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus não está validando a porquice, né? A imundície, a sujeira. Não é esse o ponto. O contexto aqui é que Jesus está sendo abordado, mais uma vez, pelos fariseus, pelos religiosos, quando estes veem os discípulos de Jesus comendo sem uma cerimônia de lavar as mãos. Era uma tradição. E quando os religiosos veem aquilo, não fizeram a tradição, a cerimônia de lavar as mãos. E que isso? Olha só, Jesus, Rabi, mestre, eles estão comendo sem lavar as mãos. E eu fico pensando em Jesus, olhando assim para eles, comer sem lavar as mãos assim é um grande problema. Mas, sabe, usar a boca com esse coração peludo de vocês não tem problema. Então, aí Jesus vem, olha para eles e diz: o problema não é o que entra, o problema é o que sai, porque o que sai procede de dentro, o que sai reflete, denuncia o que já existe dentro de nós, dentro do coração. E aí ele traz uma lista interessante, falando até de maus pensamentos. É interessante você pensar um pouco sobre isso, porque a gente pensa que mau pensamento é um problema aqui da minha cabeça. A gente pensa que algumas condutas, como ele lista aqui, mortes, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, você diz: nossa, mas isso tudo é problema de coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Bom, dito isso, a gente já sabe disso. Eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o tema: quando um homem prefere morrer do que mudar. Conhece gente assim? Você já topou com alguém assim? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Isso aí, eu ia falar isso, a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, papai era assim, vovô era assim, eu aprendi assim. Quer dizer, gente que não abraça mudança na sua vida, nem na crise. Porque o maior agente de mudança, já disse isso e repito, para mim isso é uma grande verdade, o maior agente de mudança na vida do ser humano é a crise. Em regra, ninguém muda quando as coisas estão tranquilas e fáceis. Mas normalmente, quando o negócio esquenta, aperta, então nós começamos a pensar na possibilidade de ter que fazer alguma coisa diferente. De ter que mudar de atitude, de ter que mudar de comportamento, de ter que mudar a nossa cabeça, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E interessante que com as mudanças, olha só o que eu estou dizendo, com as mudanças acontecem. Deu para entender? Com as mudanças que eu abraço, que eu faço, que eu me comprometo a abraçar, então a minha vida começa a mudar. Alguém já disse acertadamente que nada muda se nós não mudarmos. Amém? Bom, para mim, eu gostaria hoje de apresentar a vocês um personagem chamado Jonas. Eu sei que você já conhece o Jonas. Eu sei, inclusive, que Jonas já foi alvo de estudo bíblico nosso aqui, de palavra, de ministração, de mensagem.
Mas eu creio que esse livro, ele é vivo, amém, igreja? Eu creio que esse livro é vivo. Ontem eu estava pensando e também ministrando sobre Jonas. E assim a gente vai lendo a história deste missionário, e a gente percebe como há um problema de coração. Um missionário com um coração duro. Será que é possível um negócio desse? Um missionário com um coração duro, um crente com um coração duro. Irmãos, eu já encontrei pessoas, e eu estou falando do ambiente igreja, dentro da igreja, gente capaz de dizer assim para mim: pastor, é o seguinte, se fulano for para o céu, você até já me avisa que eu não quero esse céu não. Rapaz, coração duro, coração endurecido. Deixa eu apresentar para vocês o Jonas. Acredito que todos conhecem o livro de Jonas, capítulo 1. Jonas só tem 4 capítulos. Hoje mesmo, domingo, depois da macarronada agora, você pode sentar, olha que tranquilo. 4 capítulos, você passa os olhos, você já tem a história de Jonas gravada no coração. Mas nós vamos resumir o livro aqui hoje. Como é que começa o capítulo 1? Começa assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. No lugar de Amitai, eu queria que você lesse comigo, no lugar de Jonas, e você colocasse o seu nome aí. Por quê? Porque a palavra do Senhor também nos vem nesses dias. Ou não? A palavra de Deus vem para mim, a palavra de Deus vem para você. E vem através de uma meditação, através de um louvor, através de uma ministração na igreja, através de um devocional. A palavra de Deus continua nos visitando. Ela continua nos alcançando. Então vamos tentar? E veio a palavra do Senhor a William, filho de José. Você tem que mudar o pai também, senão não vai dar certo. É William, o nome do meu pai era José. O Jonas, o nome do pai, Amitai. Vamos tentar mais uma vez? E veio a palavra do Senhor a William, filho de José, dizendo. E por que eu estou fazendo isso? Para você entender que a palavra de Deus continua vindo. Ela continua vindo a todos nós. Só que para cada um de nós, o Senhor nos pede uma coisa. Todos nós estamos diante de desafios diários. Para Jonas, a palavra veio assim, verso 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deu para Nínive, Deus está dizendo para o nosso missionário Jonas, para o nosso profeta. Deu para Nínive. Agora é tempo de juízo para esta grande cidade. Nínive, nós sabemos, era a capital da Síria, era uma potência da época, e eles eram conhecidos, famosos pela barbaridade que cometiam contra os seus inimigos. Inclusive, Israel já havia sofrido muitas barbaridades nas mãos dos habitantes de Nínive, do povo assírio. Então isso tudo, olhando para mim, igreja, isso tudo está guardadinho, e nós vamos perceber isso no coração do nosso missionário. O nome do nosso missionário é Jonas. E Deus está dizendo, em resumo, pregue para as pessoas que te fizeram mal. Eita! Nem um amém, um aleluia, um glória a Deus. É isso que Deus está dizendo para Jonas. É fato que se eu chego aqui e digo assim a vocês: irmãos, nós devemos pregar para todas as pessoas, vocês vão dizer o quê? Sim, claro, e Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho para quem eu gosto. Não, toda criatura, toda é bastante gente. E toda envolve pessoas ruins também. Fala sim, envolve. Agora, gente que foi ruim só com os outros, ou envolve gente que foi ruim com você também? Gente que foi ruim com você, e está aí o desafio, já começou a apertar o calo. Por quê? Porque nós todos abraçamos a ideia de perdão. A gente lê, por exemplo, a história do ladrão do lado da cruz, olha que bonito, e no final ele foi salvo. A gente olha, lê, chora, foi para o céu, tem que perdoar, que lindo. É porque ele não roubou você. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Porque quando nós é que fomos o ferido, o passado para trás,
o machucado, o prejudicado. Irmãos, os nossos óculos, eles mudam. Então, esse cara vai para o céu? Mas assim, fácil desse jeito? Eu me lembro de uma irmã, Mogi das Cruzes, termino um culto de ceia, e ela veio indignada, cuspindo marimbondo lá comigo. Por quê? Porque ela havia sido traída, o marido havia realmente machucado ela, com traições, com um comportamento muito mau. Só que, naquele dia, cedo, ele havia aceitado Jesus. E, inclusive, procurou lá um pastor auxiliar antes do culto, dizendo: hoje é ceia, eu abracei minha fé em Jesus Cristo e eu gostaria de saber se posso participar. E o pastor auxiliar falou para ele: mas se você entregou sua vida para Jesus, você pode. Qual o problema? Você não é de Jesus? Sou de Jesus, e chorando, demonstrando, aparentemente, depois eu não sei o resto da história, mas um arrependimento genuíno. Meu irmão, na hora que os obreiros passaram com a ceia, esse homem pegou a ceia, estava ele do lado dela. Irmão, ela pega, aí na hora que ele pegou, ela só fez assim. Eu nem sei como é que ela comeu aquele pão, comeu assim. Terminou o culto, eu quero falar um negócio com o senhor aqui. Diga, filha. Eu queria saber o seguinte, pegou a ceia. Não presta, o cara, meu marido, ele me fez tanto mal. Mas ele aceitou Jesus, não aceitou, ele pediu perdão, mas assim, deixa eu te perguntar, pastor, fala sério, vai ficar assim? Assim. E eu disse: o que é assim? Mas é assim, fácil assim? Fácil assim? Deus não vai mandar nem assim, nem um raio, nenhum. Não vai passar nenhuma lenha, né? Porque ele precisa pagar o que ele fez para mim, pastor. Entendeu? Vai ficar assim, de graça. É o que a gente canta aqui. Graça. É o que a gente prega. Graça. O que é graça? É favor? Não merecido. Mas sim, e o meu coração? Bom, se isso é o desafio, agora é seu, que o coração é seu. E a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu cartão de crédito, não é isso? Guarda o quê? O seu coração. É o seu coração. E o responsável por mantê-lo limpo é você. Agora, eu não estou aqui também para pintar um quadro lindo, um arco-íris, e dizer assim, cheio de borboleta. Não é moleza. Dependendo do que você já encarou, já enfrentou, já passou, querido, é desafiador. Mas Jonas está diante desse desafio. Quando eu falo, você escuta, Jonas, o que você pensa? Quem dá mais? Fujão, desobediente, com força, essa foi no calo. O que mais? Teimoso. Que? Bipolaridade no Jonas. Você vê que saiu uns adjetivos para o Jonas assim. Agora, o que eu percebo é que às vezes a gente metralha o Jonas, mas a gente não procura entender por que ele fugiu. Ele recebe uma palavra e no verso 3 a Bíblia diz que Jonas se levantou para fugir de Deus, para fugir da missão, para não ir onde Deus disse que ele tinha que ir, para não pregar para as pessoas que Deus disse que ele teria que pregar. Então o verso 3 diz que ele foge, vai até Jope, acha um navio que está indo para longe, para Tarsis, ele paga para fugir, paga a passagem, desce para dentro do navio, desce para dentro do porão, e na cabeça dele: eu estou fugindo de Deus, como se fosse possível. Dá para fugir de Deus? Mas na cabeça do Jonas, vou ficar escondidinho aqui no porão. Mas no verso 4, o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Irmão, não tem demônio aqui. Não é o capeta que pôs um chifre novo e disse: agora eu pego você, Jonas. Não. Que corre atrás do Jonas com um tridente. Não. O problema de Jonas é com Deus. Jonas está lutando contra o Senhor, contra uma chamada, contra uma missão. Jonas é um missionário que não quer fazer missão. Jonas é um missionário que não quer fazer missão.
Então ele está escondidinho no porão do navio, e quietinho, e aquela tempestade alcança o barco, e aquela luta toda, e eu preciso resumir para a gente ir ganhando tempo, e aquela batalha, os marinheiros, meu Deus, e agora? Eles cada um ora ao seu Deus, cada um faz a prece que sabe fazer, jogam para aliviar o barco lá. Imagina, eles perdem tantas coisas ali, jogando fora em alto mar. Mesmo assim não adianta, então eles têm uma ideia, a gente precisa saber por que está acontecendo isso, a gente precisa descobrir de quem que é a culpa, e jogam sorte, eu não sei como é que eles faziam isso, o Nidunité, o escolhido, Jonas. Aí eles encontram o Jonas dormindo e dizem assim, acorda, quem é você, de onde você vem, o que você está fazendo? Aí o Jonas não mente não. Aí lá no versículo de número 9, ele responde, eu sou hebreu, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Senhor que fez o céu, inclusive fez esse mar também. Esse rapaz, você está de brincadeira, você está fugindo desse Deus? Você está correndo desse Deus? Mas você está colocando a gente numa situação muito difícil. Aí o Jonas diz assim, verso 11, o que a gente faz com você para essa tempestade acalmar? 12, vocês me levantam, me jogam no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que a culpa é minha. O cara tá ruim mesmo, né? Ele está dizendo assim, o negócio é o seguinte, eu sei que eu preciso mudar, mas não vou mudar. Sabe, eu sei que eu estou precisando pregar lá para uma galera ali, mas não vou. Eu sei que eu tô, mas não vou, não estou afim, não vou, e ninguém vai me obrigar a ir. Não vou. E tem outra, para acalmar o mar aqui, vocês têm que me jogar fora, porque eu também não pulo não. Eu não pulo não. Vocês vão tudo morrer comigo aqui agora. Eu vou dar trabalho para vocês. Então a turma tenta salvar o barco, tentando remar para salvar o navio, isso tudo no verso de número 13, eles não conseguem. Então no 14 eles oram, Deus perdoa a gente, porque você vai jogar um homem em alto mar. Hoje, meu irmão, com toda a tecnologia que tem, a pessoa cai de um cruzeiro, você não acha mais. É morte. E isso sem tempestade. Agora você imagina, naquela época, no meio de uma tempestade violenta, você jogar um homem em alto mar. É morte. Eles estão matando o Jonas. Mas não tinha mais o que fazer. Então eles levantam o Jonas e jogam o Jonas nos versos 14 e nos versos 15. Jonas é erguido e lançado no mar, e o mar se acalma. Mas eu fico pensando no Jonas. E os Jonas estão pegando o Jonas. Estão vendo o Jonas? Tem que ajudar o pastor. Assim fica mais fácil de ver o Jonas. Estão pegando o Jonas. Vai! No 3 a gente joga. Irmãos, o Jonas está sendo balançado para jogar no mar. E como é que ele está? Me joga, mas não vou. Vocês estão entendendo o coração desse missionário? Pode me jogar. Eu morro, mas não vou. E jogam mesmo. Na hora que ele cai na água, no mar. Não vou. Não vou. O homem está ruim, irmão. E como é que termina o capítulo 1? Termina no verso 17, com Deus preparando um grande peixe. Não sei se você crê nisso, mas Jesus disse isso. Jesus, quando os fariseus pediram um sinal para ele, nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus cita a história de Jonas. Que sinal que é esse? Bom, Jonas fica 3 dias na barriga do peixe. Jesus morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Puxa, glória a Deus por isso. E Jesus está dizendo, nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal do profeta Jonas. Agora imagina a cena, Deus prepara um grande peixe para engolir Jonas, e lá vem o peixe. Estão vendo o peixe? Jonas está engolindo água. Irmão, eu não sei você, mas você está no alto mar, irmão, vem, você vê um peixe abrindo a boca para te engolir. Irmão, mas você vira crente na hora. Mas você ora tudo que você sabe orar. Mas você faz, meu Deus, o Espírito Santo, você é batizado, é tudo. Jonas, pode me engolir, eu não vou. Pode me engolir. Não vou, não estou a fim de mudar. Já disse, tomei uma decisão, coração, não vou. Termina assim o capítulo 1. Passa o primeiro dia, não vou. Passa mais um dia dentro da barriga do peixe, não vou. E no terceiro dia, irmãos, tá bom, eu vou. Aí começa o capítulo 2. E aleluia, olha o verso 1.
Orou Jonas ao Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Eita, missionário complicado. Orou o nosso missionário. Lá da barriga do peixe, depois de 3 dias, ele orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E aí o capítulo 2 todo conta a oração que ele faz e termina no verso 10. Como é que diz o 10? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Então, depois que o Jonas ora, tá bom, eu vou. Esse é o resumo da oração. Deus diz assim para o peixe, agora cospe ele. Reseta, zerou o jogo, vamos começar do início, vamos tentar de novo. E aí, Jonas agora é vomitado, é cuspido em terra. E aí começa o 3. E o capítulo 3 é parecido com o 1. Como é que começa o 3? Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. E no verso 2 diz assim, levanta-te, vai à cidade de Nínive e prega a pregação que eu já te dei. Te dei no capítulo 1. Vai e faz o que eu te mandei fazer. Só que agora o Jonas vai. Mas pensa no missionário ruim, irmão. Má vontade. Desanimado. Coração ruim, peludo. Magoado, ferido. E ele vai. A Bíblia diz que Nínive era uma cidade enorme. Para a época, 120 mil habitantes. O texto diz no verso 3 que o nosso missionário vai, Jonas. Segundo a palavra do Senhor, Nínive era uma cidade grande, 3 dias de caminho. Demora 3 dias para você cruzar a cidade. E aí no verso 4, o Jonas começou a pregar. Vamos dar uma olhada na pregação dele? Olha a pregação dele no 4. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e ele pregava e dizia... Olha que mensagem bonita. 40 dias, Nínive será subvertida. Vou traduzir a mensagem, a pregação do Jonas. Ele está caminhando e pregando assim. Vocês conseguem enxergar assim? 40 dias Deus vai matar vocês. Toma um veneno escorrendo no cano da boca do... Por quê? Porque era o que ele no fundo queria. Queria que aquele povo pagasse por todo o mal que eles já haviam feito. Não pode ficar barato. Então o Deus de juízo vai agir. 40 dias. E vocês todos vão morrer. E o coração do Jonas... Só que um negócio acontece quando a gente prega. Eita glória! Olha o 5. Quando a gente prega... E as pessoas creem, há arrependimento, há mudança, há salvação. Ah, mas só assim, amenzinho? Quando a gente prega e as pessoas creem, há mudança, arrependimento e há salvação. Olha o 5. Os homens de Nínive creram em Deus. Por essa ele não esperava. Ou até esperava, e a gente vai ver. Mas os homens de Nínive creram, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o menor até o maior. Irmãos, o rei de Nínive se converte, põe todo mundo para jejuar, até os bichos, até os animais, está todo mundo de jejum. E esse veste de saco, pano de saco era sinal de humilhação, no Antigo Testamento, cinza na cabeça. Eles se humilham diante de Deus, todos pedindo perdão, todos pedindo misericórdia, 120 mil. Irmão, não se tem notícia nesse livro grosso de um pastor, de um missionário, de um profeta, de um pregador, de maior sucesso numa única mensagem do que Jonas. Uma pregação ruim, hein? Cá entre nós, hein? Uma pregaçãozinha complicada, né? 120 mil pessoas se rendendo ao Senhor. Eu já de cara, quando eu me lembro, leio isso, assim, meu coração se alegra. Por quê? Porque uma das grandes lições para mim assim, é que não depende necessariamente da desenvoltura do pregador. É por isso que você tem que continuar falando de Jesus para as pessoas, porque quem transforma as pessoas é o Espírito Santo. Essa palavra tem poder, irmão.
Essa palavra, ela é poderosa, então você pode semear ela nos corações, e joga mesmo essa semente no coração, e ainda que você ache que, mas a pessoa não está entendendo nada, não está nem dando moral, ela nem me escuta, nunca ouviu, vai jogando, vai falando, vai semeando, vai plantando, porque não depende da sua desenvoltura, porque você fala bem, porque você é o cara, porque você, não, quem transforma é essa palavra é poderosa, para quebrar a dureza do coração das pessoas. Glória a Deus por isso. E o povo de Nínive se converte. Meu Deus, como é que termina o capítulo 3, verso 10? E Deus viu. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Deus disse que iria trazer juízo sobre aquela cidade. É claro que Deus traria se a condição continuasse a mesma. Mas houve arrependimento, houve metanoia, houve mudança, houve quebrantamento, o povo se volta para Deus, 120 mil almas, Senhor nos perdoe, Senhor tem misericórdia, todo mundo de pano de saco, todo mundo jejuando, todo mundo pedindo perdão. Deus olha do céu e diz: não vou destruir, eu vou salvar vocês. Porque o Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para salvar, buscar, achar aquele que estava perdido. Começa o último capítulo. Ah, para quê? Como é que começa o último capítulo? Verso 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. Disso o quê? De Deus ter perdoado essa turma. Você não precisa me responder, mas examine o seu coração. Algum dia você já teve um coração apertado porque viu uma alegria, uma felicidade, o bem-estar de alguém que te prejudicou? Não, tá vencendo, tá dando certo para ele, olha lá. E fiquei sabendo até que está na igreja. Vou ter até que mudar de igreja para não cruzar com ele. Desgostou-se disso, ficou todo ressentido. E orou ao Senhor no verso 2. E disse, a oração do nosso missionário. Ponto de exclamação. Já começou uma oração assim? E como é que a gente começa a oração? Pai, na tua presença, não é assim? Nome de Jesus. Como é que o nosso missionário está? A boca fala. Como é que está o coração do nosso missionário? Como é que ele começa a oração? Senhor, não foi isso. E aqui ele se entrega. Não foi isso que eu te disse estando ainda lá na minha terra? Por isso eu me preveni fugindo. Ele diz por que ele fugiu. Por isso eu me preveni fugindo para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus piedoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é grande em benignidade. Eu sabia que o Senhor te arrepende do mal. Aí no verso 3, então me mata, Deus. Rapaz, que coração ruim. Que missionário complicado. É por isso que eu não queria pregar para essa turma. Por que, Jonas? Porque eu sabia que ia dar certo. Não é estranho? Você imagina, você faz um apelo onde muita gente não conhece o Senhor Jesus, e é uma turma complicada, quem sabe uma turma até que com quem você tem ranço, e você diz, Jesus Cristo, salva, sei lá, faz até uma mensagem meio estranha, mas é uma palavra, lê, e ali a palavra entra no coração e a turma se converte, e você fica assim, puxa vida, aceitaram Jesus, que raiva, que ódio. É o coração do Jonas. E não era isso que ele queria. Então me mata, Deus, é melhor morrer. Aí no verso 4 Deus pergunta para ele, é razoável o seu ressentimento? É razoável sim. Aí o Jonas sai para a cidade. No verso 5, aí ele fica sentadinho ali. E aí Deus no 6 faz um negócio. Deus é fora da curva. No verso 6 Deus faz crescer. Jonas está emburrado. Vocês estão vendo Jonas, né, sentado na entrada da cidade, burrado, torcendo, quem sabe ainda Deus manda um raio e destrói aquela cidade. Aí Deus faz crescer uma boboreira, uma plantinha. E aí no sol, aquela boboreira, aquela plantinha faz uma sombra na cabeça do Jonas.
Sombra é coisa boa, não é? Aí uma sombra, aí aquilo refresca o Jonas. Jonas fica feliz por causa da boboreira, irmão. O Jonas fica contente por causa da planta. Aí no outro dia Deus manda um bicho e come a planta. Eita! Aí o Jonas manifesta. Ah, meu irmão, na hora que come a plantinha dele, ele já se sentia dono da planta. No verso 7, Deus manda um bicho, come a planta. No verso 8, quando o sol saiu, Deus ainda fez o solzinho assim queimar no coco da cabeça do Jonas. Meu irmão. Aí tudo que está dentro sai. Aí no verso de número 8 mesmo, ele desmaiou, e aí com toda a alma, ele desejou morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. E aí nós vamos ler os 3 últimos versículos do livro. No verso 9, então Deus diz a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa de uma boboreira? E ele disse, é justo sim que eu me enfades, a ponto de desejar a morte. É razoável sim que eu fique desse jeito. No verso 10, disse o Senhor, pois é, você está assim por causa de uma boboreira que você não trabalhou, você não fez crescer, você não plantou, nasceu num dia, morreu no outro. E você está assim, triste, bravo, chateado, por causa de uma planta. Aí no verso 11, e eu não posso ficar assim por causa de 120 mil pessoas. Você está assim por causa de uma planta. Você está com compaixão de uma planta. Você nem plantou. Nasceu num dia, morreu no outro. Agora nós temos 120 mil pessoas. Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir da mão direita à mão esquerda, e também muitos animais. Termina com essa pergunta. Você tem compaixão de uma planta? Eu amo pessoas. Eu quero salvar pessoas. Eu quero que todos, e a Bíblia diz isso, todos venham ao conhecimento de Deus e sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. E nós precisamos, eu quero convidar essa igreja, principalmente nesse mês de agosto, a caminhar nesse trilho. Todos, nós precisamos pregar para todos. E precisamos de um coração maleável, quebrantado, transformado, amolecido, convertido em nome de Jesus. Eu queria terminar contando uma historinha que uma vez o pastor Miguel contou aqui. E a historinha que eu quero ler com vocês da pipoca e do piruá. Sabe o que é piruá? Piruá é o milho que não estoura, que fica no fundo da panela. Lembra do piruá? Esses dias a gente foi no cinema, eu levei os meninos para comer, estou feliz da vida comendo filme, na hora que eu mordo um piruá, quebrei meu dente. Nunca passou, só eu. Quebrei meu dente, acabou o filme, irmão. Irmão, acabou o filme, acabou a graça, acabou a pipoca, acabou o refrigerante, acabou a saída. Azedou o dia, ficou cinza. Foi com um dia que domingo, não era sábado. Um dia eu vou arrumar agora um dentista, rapaz. E aí na hora que eu cuspo assim, sai o piruá e o dente. Caramba, como é que eu vou fazer agora, rapaz? Fiquei sem dente. Olha que situação complicada. E eu me lembro dessa... Deixa eu dar a fonte. A fonte é um texto de Rubem Alves, do livro Amor que Acende a Lua. Quem leu para a gente foi o pastor Miguel aqui num culto de colaboradores. Vamos ler junto? Você me ajuda aí, Cássio? Você vai passando para mim, por favor? Próximo. Presta atenção, eu vou lendo, eu quero que você acompanhe. Imagine o milho de pipoca dentro da panela, vai imaginando. Que vai ficando cada vez mais quente. Pensa que a sua hora chegou. Na altura do campeonato você já sabe que você é o milho de pipoca, tá? Ela pensa que a sua hora chegou. Dentro da sua casca dura, fechado em si mesmo, não imagina destino diferente. Não imagina a transformação que está por vir. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum!
Aparece uma outra coisa completamente diferente do que ele mesmo nunca havia sonhado. Ele vira pipoca. A transformação do milho duro em pipoca macia é o símbolo da grande transformação pela qual devemos passar, para que venhamos a ser o que devemos ser. O milho de pipoca não é o que deve ser. Ele é o que acontece depois do estouro. O milho de pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, aí eu bem sei disso, impróprios para comer. As grandes transformações, meus irmãos, só acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Uma mesmice, uma dureza assombrosa, achando que o seu jeito de ser é o melhor. Mas de repente vem o fogo. A vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Pode ser o fogo do lado de fora, perder um amor, ficar doente, perder emprego. Pode ser fogo do lado de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão. Há sempre um remédio, uma saída: apagar o fogo, e sem fogo o sofrimento diminui, transformando-nos em um piruá, que é o milho que não estourou. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. É a pessoa que se recusa a mudar. Volta só um pouquinho. São os que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Pronto, mais um, pode passar. Acham que não pode existir coisa melhor do que o seu jeito de ser. Conhece gente assim? A sua presunção e o medo é a dura casca que não estoura. Seu destino é ficar duro a vida inteira, sem se transformar na flor branca, macia, e dar alegria para alguém. Terminado o estouro, alegre das pipocas, lá no fundo da panela ficam os piruás, que não servem para nada. Seu destino? O lixo. Meu Deus do céu, que texto forte. E faz menção a Mateus 5, porque Jesus diz que nós somos o sal dessa terra, mas se esse sal perde o sabor, se esse sal não for capaz de temperar a vida de ninguém, ele usa essa terminologia para nada mais presta, senão para ser lançado. Então, cuidado, não se recuse a mudar. Que o fogo, que seja o fogo do Espírito Santo, transforme a nossa vida para melhor em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, sentado mesmo. Pai, nós oramos a tua palavra. Nós oramos, meu Deus, à luz dessa história de Jonas e pedimos perdão pelo coração endurecido, muitas vezes, Deus, pela mente cauterizada, pela falta de disposição de mudar, falta de disposição, meu Deus, de olhar para nós mesmos de uma maneira sincera, honesta, inclusive, meu Deus, também pensando na possibilidade grande de estarmos errados, de precisarmos, meu Pai, perdoar mais, amar mais, nos doarmos mais. E por isso, Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor que transforme em nós o que precisa ser transformado, porque nós não queremos morrer piruás. Nós queremos abraçar o processo de mudança e transformação, ainda que pelo fogo. Nós não podemos enfrentar, meu Pai, o que enfrentamos ao longo da vida, meu Pai, e isso não nos melhorar. Nós precisamos ser transformados à luz da Tua palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados e nos assentamos à mesa com o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor diga amém.